Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis, e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e crescimento, derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior evolução, certos do que nos cabe fazer e pondo em ação o nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Está aberta a reunião ao nosso presidente astral Humberto Rodrigues, grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se passe em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer
para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Boa noite, bem-vindos a mais uma reunião pública à distância da sede mundial, filiais e correspondentes associados. E estamos muito felizes de estarmos todos juntos aqui. Gostaríamos de parabenizá-los por decidirem destinar este horário para colaborar com as forças superiores, com o racionalismo cristão, não só se beneficiando, mas beneficiando a humanidade como um todo e também aqueles espíritos que já deixaram seus corpos físicos e estão perdendo tempo evolutivo aqui na atmosfera fluídica da Terra. Gostaríamos de agradecer às pessoas que enviam suas perguntas para o WhatsApp ou Telegram mais 55 21 9 97227845 e também pelo e-mail faleconosco@racionalismocristão.org. A primeira pergunta é a seguinte: frequento as reuniões públicas e tenho passado por problemas familiares. Às vezes me sinto sem rumo e preciso de uma orientação para o meu caso. Como o racionalismo cristão não interfere nas decisões pessoais, eu pergunto: como posso usar o meu próprio raciocínio e as intuições das forças superiores para encontrar uma saída segura? Nós observamos aqui que ele está frente a problemas familiares, está tendo dificuldade em resolvê-los e quer utilizar os conhecimentos do racionalismo cristão para solucionar esses problemas familiares ou outros problemas que estão deixando desorientado e sem rumo. O racionalismo cristão realmente ele sugere para as pessoas conhecerem-se a si próprio, todos os atributos que ela possui já desenvolvidos ou que possa desenvolver com as experiências que vai vivenciar aqui nesse mundo escola-terra e também as possibilidades de, ao utilizar essas ferramentas, esses conhecimentos, ser bem-sucedido e ficar contente com os resultados. Então, é importante que ele entenda que dentro dele ele já trouxe, podemos dizer assim, o que ele iria utilizar para sair vencedor das situações que vai vivenciar nesta existência, porque nós não tomamos posse deste corpo físico despreparados e nem tampouco deixamos de ser assistidos pelas forças superiores com intuições, fluidos fortalecedores e limpeza psíquica do ambiente em que nos encontramos, sem saber como se conectar a estas forças. Então, não há necessidade de pedir nada às forças superiores para ajudá-lo a resolver os seus problemas. O primeiro passo seria identificar qual é o problema e quais seriam as soluções. E estas soluções levariam a qual resultado? É importante ele entender que, ao raciocinar, estar bem intencionado em resolver o problema e utilizar o seu raciocínio, seus atributos e habilidades, ele vai enxergar por si próprio o melhor caminho e vai poder, desta forma, tomar a decisão acertada. E se durante o caminho, em concluir a decisão em que achou a melhor, perceber que esta não era a melhor, ele poderá mudar. Não necessariamente porque ele concluiu que aquela decisão não era, aquela decisão era a correta, que ela pode ser. E no caminho, com o conhecimento e as experiências que obteve, pode mudar sim e ir no caminho do plano B, como costumamos dizer. Assim,
Ao fazer a limpeza psíquica e a autorreflexão, ele vai passar a se conhecer, porque é de extrema importância essa sugestão da autorreflexão, porque às vezes nós vamos viver a nossa vida sem nos conhecermos, sabermos do que nós achamos que é correto, quais atributos nós já temos desenvolvidos, quais habilidades necessitamos adquirir, quais atributos precisamos aperfeiçoar e desenvolver. E assim nós vamos perceber que nós vamos adquirindo experiência, conhecimento teórico, e a partir daí vamos colocar esse conhecimento em prática e cada vez iremos acertar mais do que errar. Então, tudo demanda tempo, demanda dedicação, estudo, constância, determinação e perseverança. E às vezes nós não iremos conseguir na primeira vez que tentamos, mas se não desistirmos de atingir aquele objetivo, continuaremos a tentar até conseguir. E não desanimar com os erros, com os obstáculos, e isto faz com que no caminho, para se atingir os objetivos, é que nós adquirimos experiência e que nós adquirimos as ações adequadas e aprendemos também com os erros. Utilize o racionalismo cristão para se conhecer, para adquirir experiência, para praticar, e vai ver que aquilo que inicialmente parecia insolúvel e de difícil resolução, conseguirá sim, utilizando todas essas sugestões e ensinamentos. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Tenho sentido muita dificuldade para lidar com as cobranças no meu trabalho e com as expectativas que as pessoas colocam sobre mim. Chego em casa exausto e sem forças. Sei que o racionalismo cristão fala que devemos ter confiança e disciplina mental, mas na hora do estresse eu me perco. Como devo agir para criar uma barreira contra essas pressões do dia a dia? Nós observamos que ele está sentindo a pressão com relação às cobranças e expectativas, e isso está exaurindo as suas forças. E ele percebe que um dos ensinamentos do racionalismo cristão é ter confiança em si próprio e disciplina. Mas no momento em que ele detém a teoria, mas deva utilizá-la na prática, ele não está conseguindo. É importante que ele entenda que, fortalecendo a sua força de vontade e convicção sobre o que é o certo a fazer, nos momentos em que ele for pressionado por situações externas, ele vai conseguir fazer o que é o correto, o que é o assertivo. E, com o tempo, experiência e amadurecimento, nós vamos adquirindo a capacidade de fazermos o que é certo e não sermos influenciados pelo que está ao nosso redor, sejam pessoas, sejam ambientes, sejam correntes vibracionais negativas ou espíritos situados no astral inferior. Assim, nós vamos formando como um escudo fluídico ao nosso redor, que essas influências não nos atingem. Mas nós não adquirimos isso da noite para o dia. E, apesar de ter a teoria, precisamos praticar, precisamos das experiências adequadas para adquirir esses atributos, essa conduta e o fortalecimento da vontade, para fazermos sempre o que é o correto e também estar ciente das consequências disso. Porque muitas vezes o que fazemos, o que é correto, tem consequências que tentam nos atingir para que não continuemos naquele caminho do bem,
no caminho da honestidade, da ética, da solidariedade, da fraternidade, se tornando cada vez mais humanos no sentido da palavra. Então, a primeira coisa é confiar em si próprio, de que irá conseguir adquirir esta capacidade de, mesmo estando sob pressão, tomar as decisões certas e se preservar animicamente. De que forma? Com as irradiações e também com válvulas de escape, podemos dizer assim, boas leituras, contato com a natureza, uma caminhada e tantas outras coisas que podemos fazer, hobbies que nos colocam em condições de nos reenergizarmos. A frequência às reuniões presenciais, quem tem essa possibilidade, a frequência às nossas reuniões à distância e também o acesso às mídias, que poderão fazer com que nós nos reenergizemos e possamos sempre estarmos atentos, lúcidos, com a capacidade de raciocínio no nosso máximo, para podermos diferenciar as situações, os melhores caminhos e termos discernimento. Essa é uma palavra muito importante que ouvimos sempre no racionalismo cristão e através das forças superiores. Discernimento, de entender a situação, os seus aspectos, os prós e os contras, e sempre estará ali a lucidez para tomar as melhores decisões e seguir as boas intuições que iremos receber através da lei da atração. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Recentemente, passei por uma perda financeira e profissional muito dolorosa e me peguei pensando que tudo o que construí foi inútil. Pergunto: como mudar a minha visão e usar a força de vontade para aceitar esse momento difícil como um aprendizado espiritual? Uma das situações que podemos passar estando aqui de posse de um corpo físico em um mundo escola é este, de perda financeira, até de falência. Mas, quando nós confiamos em nós próprios e na nossa capacidade, nós adquirimos a capacidade de não nos deixarmos ser derrotados e entender que isso faz parte da vida aqui. Se ele tiver a oportunidade de conversar com pessoas que ele confia, ele vai ver que grande parte das pessoas já passaram por isso e às vezes não uma vez só. E o que elas tiveram que fazer para se reerguer? Se reinventar, nunca perder a confiança em si próprio, na sua capacidade técnica e na sua capacidade espiritual, de saber que tem os atributos necessários para se reerguer. E muitas vezes fecha-se uma porta, como diz o ditado popular, para se abrir outras. E quando a pessoa não perde a confiança em si próprio, ela vai com a sua capacidade e também perceber se tem que se aperfeiçoar mais tecnicamente na sua profissão, vai buscar esse aperfeiçoamento, vai se manter sereno e tranquilo nesta adversidade para poder raciocinar, se aperfeiçoar, tomar as melhores decisões através desta capacitação e do raciocínio lúcido. Então, e ele vai perceber que nesta situação nova em que ele se reinventou, em muitas situações ele vai estar melhor do que ele estava antes. E às vezes estava até estagnado naquela situação de bonança, aonde se acomodou muitas vezes naquela situação. Estava sendo pouco exigido também. Então, sempre devemos fazer uma análise das nossas derrotas e erros que podem não ter acontecido aqui e ter sido uma contingência do país, da situação atual,
E a pessoa nunca deve se auto-sabotar e nem tampouco achar que não é capaz de se reerguer e conseguir uma situação adequada e até melhor. Então, o mais importante agora é recobrar a sua autoestima e saber da sua capacidade, do seu valor e utilizar os seus atributos e o conhecimento dessa filosofia. Costumamos dizer que se não tivermos ninguém para nos orientar, nos dar um bom conselho, nós sempre teremos esta filosofia ao nosso lado. E se perguntar para as pessoas que estão aqui há décadas estudando e praticando essa filosofia, ela vai dizer que muitas vezes estava sozinho em suas decisões e contou apenas com esta filosofia para fortalecê-lo, esclarecê-lo e dar-lhe as melhores intuições e conhecimentos para resolver os seus problemas. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Sempre procurei ajudar as pessoas ao meu redor, mas me prejudiquei muitas vezes por confiar em quem só tinha as más intenções. Isso me gerou muita mágoa e desequilíbrio. Gostaria de saber como exercer esta vigilância e cautela com as amizades sem me tornar uma pessoa fria, desconfiada ou isolada do convívio social. Muitas situações podem ocorrer por acharmos que as outras pessoas são tão honestas quanto nós. Mas podemos dizer a ela que sempre essas pessoas se entregam. Elas dão sinais de que suas intenções não são boas. E muitas vezes, quando estamos concentrados naquela situação, nós recebemos as intuições para sentir, perceber com a nossa sensibilidade e percepção que aquela pessoa não é o que ela aparenta ser. E é difícil a pessoa conseguir esconder as suas más intenções o tempo todo. Muitas vezes somos nós que não queremos acreditar que aquela pessoa é capaz de nos prejudicar. Mas isso é uma questão também de aprendizado. Nós costumamos ficar mais espertos, mais lúcidos, mais ligados nas pessoas, nos seus atos, nos sinais. Os sinais são muito importantes para avaliá-los e não desprezá-los, porque muitas vezes a pessoa está nos mostrando que ela não é honesta e nós não queremos acreditar, e às vezes acontece até no meio familiar. Então é importante que ela não perca a esperança na humanidade, não perca a esperança nas pessoas. E quem faz o mal para si o faz. E aquela pessoa que aproveitou-se da sua honestidade, da sua bondade e fez isso, adquiriu uma dívida espiritual que ela deverá responder por causa da sua deslealdade, da sua desonestidade. Nós nunca devemos deixar que situações que nos decepcionaram ou pessoas impeçam de nós sermos quem nós somos e quem queremos ser. Não deixemos de ser bons, mas também não sermos inocentes, no sentido de acreditar que todo mundo que se aproxima de nós está bem intencionado. Devemos aprender a nos defender tanto psiquicamente, das forças negativas, dos campos vibracionais, quanto de pessoas e ambientes. E só a maturidade e a prática do bem, e colocando em prática esses conhecimentos, é que conseguiremos atingir este objetivo, de continuarmos pessoas solidárias, fraternas, boas, mas também sabermos proteger a nossa integridade, a nossa reputação e os nossos bens materiais. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem.
Agora vamos ouvir a orientação de Humberto Rodrigues. Gilberto? Orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. O racionalismo cristão não impõe, mas sugere normas de conduta aos estudiosos da espiritualidade, com base na razão, no raciocínio e na observação. Sua finalidade é orientar, proporcionando condições para que cada pessoa pense com clareza e atue com equilíbrio diante dos desafios do cotidiano. Trata-se de uma atividade contínua de esclarecimento, voltada ao fortalecimento da consciência e da disciplina mental. Por meio dos eflúvios fortalecedores recebidos das forças superiores, busca-se favorecer a organização do pensamento e a estabilidade psíquica. Essa influência benéfica auxilia na análise das situações e contribui para decisões mais seguras e bem fundamentadas. Dessa forma, o ser humano passa a conduzir melhor as suas ações, com maior discernimento interior, lucidez e senso de responsabilidade. É essencial que cada pessoa desenvolva confiança em si mesma e reconheça sua capacidade de enfrentar as situações que a vida apresenta em seus múltiplos aspectos. Ao ampliar o entendimento da realidade espiritual, percebe que as experiências vividas neste mundo constituem oportunidades valiosas de aprimoramento espiritual. Nada deve ser considerado como coisa inútil ou sem significado. Muitas pessoas encontram dificuldades para lidar com as expectativas, pressões e desafios do dia a dia. Entretanto, à medida que se dedicam ao estudo e à compreensão do racionalismo cristão, fortalecem o raciocínio e ampliam a capacidade de análise. Esse processo contribui para maior segurança na condução da própria vida. A prática diária da autorreflexão e da limpeza psíquica, realizada nos horários recomendados, constituem importantes recursos de equilíbrio psíquico. Eles favorecem o afastamento de influências negativas e contribuem para a manutenção de um ambiente fluídico saudável. Com isso, torna-se mais fácil encontrar soluções adequadas para os problemas existenciais. O racionalismo cristão não interfere nas decisões pessoais, nem oferece respostas prontas às questões da vida. Ao contrário, estimula o desenvolvimento da autonomia, para que cada pessoa ande, no plano físico, pelo caminho evolutivo que escolheu no campo astral, com responsabilidade, clareza e firmeza de propósito. Esse caminhar exige atenção constante às circunstâncias do cotidiano. Também é necessário observar com cuidado as relações estabelecidas com outras pessoas, avaliando comportamentos, atitudes e intenções. Essa cautela permite evitar envolvimentos prejudiciais e contribui para laços de amizade confiáveis e duradouros. A vigilância sobre o pensar e o agir é, portanto, indispensável para manter a boa convivência. Dessa forma, recomenda-se que os racionalistas cristãos desenvolvam a capacidade de enfrentar desafios com firmeza, utilizando a disciplina do pensamento, o raciocínio e a força de vontade como instrumentos de superação. Seguir adiante com atenção e equilíbrio é o caminho mais seguro para lidar com as facilidades e as dificuldades cotidianas e crescer em evolução espiritual. Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. A. Humberto Rodrigues. Grande foco, vida do universo.
Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao astral superior. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao nosso presidente astral Humberto Rodrigues, grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se passe em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Antes de encerrar, gostaria de parabenizar a todos por esse campo vibracional fortíssimo que fizemos juntos para essa reunião maravilhosa e também desejar a todos um bom descanso, uma boa noite. Está encerrada a reunião. Muito bom, excelente, como sempre. Olha, eu vou pensar aqui das centenas de pessoas que estavam e estão nos acompanhando, dois depoimentos. Belíssima reunião, parabéns. E a outra, que reunião incrível, vem lágrimas nos olhos. Somente essas duas para a gente avaliar o quão importante é vocês estarem na próxima sexta-feira nas casas racionalistas cristãs, porque se à distância a gente sente tudo isso, essa vibração magnífica, imaginem vocês estarem presentes nas reuniões públicas do racionalismo cristão. Sexta-feira, na sede mundial, a rua Jorge Rude, 119, estaremos esperando vocês a partir das 18 horas, quando abrimos o Espaço Antônio Cotas. A reunião começa às 19h30, pertinho do Maracanã, estacionamento livre, dentro do nosso espaço, à vontade para todos. E, claro, visitem a Casa Racionalista Cristã mais próxima de vocês na sexta-feira. Esse é o compromisso que a gente tem que ter conosco mesmos. Não é com ninguém, é com a gente. Sejam bem-vindos. Um grande abraço a todos. Jorge, Ricardo, Joaquim, Jefferson, Wilson, que estavam aqui conosco, aqui nos bastidores daqui de apoio. E, claro, a vocês que nos apoiaram também aqui com as suas presenças, os seus pensamentos, as suas vibrações positivas. Grande abraço, boa noite, bom descanso. Até a volta. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Gilberto. Obrigado, Ricardo. Até a próxima. Obrigado, Jorge. Um abraço.